Sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral não passam os magistrados. Foco no desembargador Mário Mazurek, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral na PA. Na tela com direito superior, o logo do TRP, direito inferior, janela de Libras com intérprete. Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 67ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto à apreciação dos pares a ata da 66ª Sessão Judiciária Ordinária, realizada no dia 9 de setembro de 2025, ontem. Em manifestação, declaro aprovada a ata. Segundo norma estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, faremos a audiodescrição deste ambiente. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é um salão amplo, em formato retangular, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas. À frente do plenário há 3 bancadas, em granito cinza com pigmentos pretos. A bancada central é a presidencial, de onde falo neste momento. Eu sou homem branco, 1,85 m de altura, cabelos grisalhos lisos, olhos verdes, nariz adunco, grande. Estou vestindo toga preta, tenho camisa azul clara, gravata preta com detalhes dourados. À minha direita está a procuradora de Justiça, doutora Sara, da Justiça Eleitoral, doutora Sara Cavalcante, e na bancada seguinte, juiz eleitoral, doutor Normandes Souza. À minha esquerda, secretária dos Trabalhos, e em seguida, na bancada seguinte, juiz federal, doutor Alex Lamy, e o juiz Galiano Sei. Participarão por videoconferência as doutoras Paola Santos e a juíza Keila Utsi. Atrás de mim há 2 mastros com bandeiras à direita, a do estado do Amapá, e à esquerda, a do Brasil. Ambas estão em hastes douradas. Ao centro, entre as bandeiras, está fixado um crucifixo. Iniciando os julgamentos. Permanece o foco, desembargador Mário Mazurek. Recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral número 600.515/2024, origem Porto Grande, relator juiz Mário Mazurek, recorrente para Porto Grande. Continuar avançando, e PDT, União e Solidariedade, Federação PSOL, Rede PSOL, Rede. Advogada Ivana Contente Gonçalves, advogado Arnaldo Santos Filho, advogada Rebeca Araújo Silva Melo, recorrido Elielson da Silva Moraes, advogado Fábio Lobato Garcia,
recorrido Elianai dos Santos Silva Santana, advogado Fábio Unai Garcia, e Raimundo, recorrido também Raimundo Ildemar Pantoja. Processo retirado de pauta. Chamo então a julgamento o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600-418-2024, origem Amapá. Relator, juiz Normando de Souza. Recorrente, Hugo Monteiro Figueiredo. Advogado, Fábio Lobato Garcia. E advogada Natália Maria Câmara Ribeiro Santiago. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. O Porão, turma julgadora, os juízes Keila Utsik, Paola Santos e Galiano Sei, a procuradora eleitoral, doutora Sara Cavalcante. A palavra está com o relator. Boa tarde, colegas. Boa Imagem tarde, ampla senhor do plenário. presidente, doutora Sara. Foco no juiz Normando de Souza. Cuida-se de Ele recurso branco, de cabelos eleitoral castanhos escuros, interposto presos contra para a trás. Os sentença óculos, proferida armações pelo coronas, juízo da imunidades primeira constantes, zona nariz eleitoral afilado, do testa estado do preta. Na Amapá, barra inferior, 16 que e 8. desaprovou as 10 de contas nove de de campanha 25. do candidato a 77ª vereador Sessão Hugo Judiciária Monteiro Ordinária do Figueiredo, TRAP, na barra filiado ao jornal inferior. PL, 2. naquelas Recurso eleitoral na eleições prestação de municipais contas de eleitorais. Número do 2024. processo A prestação de contas registrou 0600-418-53. movimentação financeira no valor de R$15.000, Origem, Amapá, barra P, integralmente relator, juiz oriundo do Fundo Normando de Souza. Especial de Financiamento de Campanha, estando, portanto, submetido às regras, às exigências da legislação eleitoral, especialmente da Resolução TSE 23.607 de 2019. A sentença recorrida fundamentou a desaprovação das contas em 3 principais irregularidades: ausência de comprovação da contratação de pessoal, militância, para distribuição de material publicitário, cujo custo foi de R$10.000. Falta de relatório detalhado sobre o uso de combustível e ausência de comprovante de recolhimento das sobras financeiras relativas ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. As 2 últimas irregularidades apontadas foram sanadas posteriormente pelo candidato, mediante a apresentação de documentos e esclarecimentos feitos nos autos. A falha que restou, a primeira delas, deu aso à desaprovação. Inconformado, o recorrente opôs embargos de declaração, alegando que a sentença tinha sido omissa ao não considerar prova de que a distribuição do material fora realizada por apoiadores voluntários, sem custo para a campanha. Na decisão dos aclaratórios, o magistrado de primeiro grau assim se manifestou: acolho parcialmente os embargos de declaração para tão somente afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas diante da ausência de registro de receita estimável. Apresentou, então, o presente recurso eleitoral, sustentando que a sentença merece reforma, pois houve excesso da penalidade e que a desaprovação integral das contas seria medida desproporcional, uma vez que não houve má-fé, prejuízo ao erário ou comprometimento da fiscalização. Afirmou que o gasto com material gráfico foi devidamente comprovado por nota fiscal, não havendo indícios de antieconomicidade ou desvio de finalidade, e que a ausência de registro de receita estimável referente à militância gratuita não compromete a transparência das contas. Trata-se de falha formal que poderia ensejar apenas a aprovação com ressalvas. Diante desse cenário, o recorrente requereu ao TRE-AP o provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida e a aprovação das contas com ressalvas, em consonância com os princípios de proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica. O MPE, no primeiro grau, em suas contrarrazões, afirmou que a utilização da mão de obra voluntária, sem o correspondente registro como doação estimável em dinheiro, compromete a transparência e a fidedignidade da prestação de contas, e que tal omissão configura irregularidade substancial e não mera falha formal, pois impede o controle efetivo da origem e aplicação dos recursos públicos. Além disso, o Ministério Público requeriu o desentranhamento de documento que, segundo sua avaliação, não guarda pertinência com a demanda e, por todos esses motivos, manifestou-se pelo não acolhimento
esses embargos, na verdade, não, é pela manutenção da desaprovação das contas, ou indevidamente registrado aqui os embargos foi o que o juiz, na primeiro grau, já resolveu. O parecer do MPE com assento nessa corte foi no mesmo sentido. É o relatório, senhor presidente. Em sustentação oral, doutor Fábio Garcia. Boa tarde a todos, excelência. Imagem presidente. para o plenário. Eu vou apenas acompanhar esse julgamento. Eu me fiz presente para sustentar o processo da pauta anterior. Esse julgamento eu vou apenas acompanhar o julgamento. Muito Ok. obrigado, excelência. Senhora procuradora. Obrigada, senhor presidente, eminentes julgadores, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Eu vou a palavra ao relator. O recurso é tempestivo, interposto no prazo, o recorrente tem legitimidade. Então, todos os requisitos estão Foco no Egir preenchidos de Normando Souza. admissibilidade, eu estou conhecendo. Não identifico divergência, Vossa Excelência pode prosseguir. Sobre o mérito, a análise exige a verificação da regularidade da prestação de contas à luz dos documentos apresentados, das alegações do recorrente e das manifestações do Ministério Público. Os termos do artigo 27 da resolução do 23.607, é obrigatória a inclusão de todas as doações estimáveis em dinheiro, como a prestação de serviços voluntários, desde que utilizados na campanha. Essa exigência visa assegurar a transparência, a igualdade de condições entre candidatos e o controle da aplicação dos recursos públicos. No caso concreto, o recorrente alegou que a distribuição do material foi realizada por ele, familiares, simpatizantes, de forma voluntária e gratuita. Contudo, não houve o registro contábil dessa colaboração como doação estimável, tampouco a apresentação de documentos que comprovassem a efetiva atuação desses voluntários. Essa omissão fragiliza a prestação de contas, pois impede a aferição da veracidade dos gastos e da real aplicação dos recursos recebidos do fundo. A ausência de comprovação da economicidade com os gastos com a publicidade no valor de R$10.000 agrava a situação, uma vez que não se demonstrou que o montante foi compatível com a estrutura da campanha e com meios utilizados para sua divulgação. Embora o recorrente tenha sanado as irregularidades relativas ao combustível e à devolução de sobras financeiras, tais correções não afastam o vício substancial decorrente da omissão quanto à mão de obra voluntária. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a não contabilização de doações estimáveis em dinheiro configura irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, salvo quando se tratar de falha de pequena relevância, o que não se verifica no presente caso. Eu cito aí a relatoria do ministro André Tavares, lá no TSE, em 2024. E é o mesmo que aconteceu aqui, né? Ela não é de pequena relevância, é de R$10.000 dentro de um universo onde era 15 mil. Quanto ao pedido do Ministério Público para desentranhar o documento, que eu mencionei no ID aqui, ele realmente é de ser acolhido, porque se trata de peça estranha, cuja permanência pode comprometer a rigidez do processo. São os motivos pelos quais eu voto pelo desprovimento do recurso, logo fica mantida a sentença que desaprovou as contas sem devolução de valores. É como eu voto, Excelência. Imagem Keila para o Utz. plenário. Acompanho o relator, excelência. Luísa Paola Santos. Acompanho o relator, presidente. Luiz Galiano Sei. Boa tarde a todos. Senhor presidente, esse caso, efetivamente há necessidade da comprovação dos valores estimáveis justamente para fazer a fiscalização e nós temos uma ciência como é ou não esse valor, se ele preenche os mínimos exigidos pela lei. A ausência dele se torna realmente um erro grave. Foco no juiz Não há Galiano, outro ele é branco, de posicionamento a não cabelos se castanhos acompanhar na escuros, íntegra. curtos, cortiço relator. atrás, os óculos de maçã escuro. Juiz Imagem para o plenário. Alex Lamy. Com o relator, senhor presidente. Tribunal de Justiça Regional Eleitoral do Amapá, por unidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto proferido pelo relator.
Águas Pares, se tem Falconides processo em Barreto, Mário mesa para Mazurek. julgamento. Não havendo, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de todos, convocando para a sessão de amanhã às 16. Recording stopped. Imagem ampla do plenário. Sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral Nova Parte, magistrados.